Olha, falando justamente sobre as mobilizações da oposição no Congresso Nacional, veja só, parlamentares da oposição protocolaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Lula por crimes de responsabilidade. Antes a gente está vendo aí a parcial da enquete. Olha, você apoia a CPMI do crime organizado, não conseguimos dar tempo de ver o placar, mas você pode votar lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, no Twitter, @JovemPanNews, é a nossa enquete de hoje, continua no ar, até o final do programa você pode continuar participando. Mas a gente fala agora então sobre o novo pedido de impeachment contra o presidente Lula, que foi apresentado por parlamentares da oposição. Eles acusam o presidente de supostos crimes de responsabilidade. Os conservadores citam a entrevista do petista, na qual ele afirmou que, enquanto estava preso, pensava apenas em ferrar com Sérgio Moro, usou um palavrão para isso, o acusando de ameaça e coação ao representante da nação, membro do Poder Legislativo. O documento também cita intenções revanchistas do presidente, segundo eles, descaracteriza o desvio de função. Caracteriza, melhor dizendo, o desvio de função. Por fim, os parlamentares da oposição dizem que Lula precisa responder política e juridicamente, pois suas condutas maculam todas as decisões até agora por ele proferidas e demonstram desrespeito às instituições e à própria sociedade brasileira. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Deputado, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado por estar me recebendo aqui. Deputado, qual foi a recepção do que o senhor já ouviu nesses primeiros instantes depois da apresentação desse pedido de impeachment? Qual é o ambiente no Congresso Nacional? Qual foi a recepção a esse texto? Como foi a recepção? Olha, foi uma recepção muito positiva, lembrando que foi uma atitude de um pequeno grupo, mas que vários outros deputados de outros partidos, ao ficarem sabendo dessa iniciativa, aderiram imediatamente. Então tivemos 7 partidos representados, mais de 30 deputados representados, e lembrando que nós não solicitamos assinaturas. Esses são aqueles que ficaram sabendo do processo que a gente estava conduzindo e gravitaram naturalmente aqui para o pedido. Então eu diria que é um sucesso, porque se a gente tivesse de fato engajado com todo o plenário, eu imagino que o número de assinaturas de apoiamento seria ainda maior. Então, de fato, aí temos um documento que estabelece eu diria que um limite, um freio ao próprio executivo nos seus abusos, descomandos, desgovernos, a sua falta de visão e também o seu envolvimento aí com várias pessoas e nomeações que maculam todo o propósito de um governo, né? Ele está aí para governar o país e representar a população brasileira, ou ele está aí para se vingar e agir contra a população brasileira e o país em nome de interesses pessoais, fisiológicos, ideológicos ou de grupos de interesses externos ao Brasil. É isso que fica um pouquinho patente nesses comportamentos do executivo agora. E temos que tancar isso logo. É um padrão que se estabeleceu. Essa questão da ameaça e da quebra de decoro e também do desvio de função de algumas das entrevistas que ficam patentes das entrevistas do Lula, isso, na minha opinião e na opinião de vários deputados, isso já é um padrão. Então fica aqui a responsabilidade para o Congresso, para os parlamentares, sobretudo para os deputados, de iniciarem um processo de impeachment para estancar essa sangria. O Brasil está sofrendo economicamente, politicamente, e esperamos ainda ter uma nação ao final desse governo, se é que ele vai se completar. Cláudio Dantas faz a próxima pergunta. Diga lá, Dantas. Boa noite, deputado. Eu queria entender, o senhor espera algum resultado prático desse pedido de impeachment? Há uma sinalização do Arthur Lira em abrir um processo de impeachment neste momento? Ou este pedido de impeachment é um posicionamento, é uma sinalização, é como se vocês estivessem marcando no chão ali, olha, essa é a linha, daqui não passe, porque já foi muito além do tolerável? Olha, Cláudio, eu tento não fazer nada que seja midiático, que não tenha efetividade. Eu tento me envolver em projetos que de fato vão ter sucesso, vão poder mudar o Brasil. É onde eu gasto meu tempo e não gosto de fazer nenhuma movimentação panfletária ou para atingir likes e visibilidade na internet. Temos pouco tempo de vida política, a gente tem que ser muito efetivo. Então, a nossa esperança, a minha pessoal, como sendo iniciador desse processo, é de que nós tenhamos efetividade nesse processo. Eu sei que o Lira é muito rigoroso nisso.
é uma pessoa que vai ponderar todos os lados. Agora, ele tem que olhar também o contexto, porque ele está muito mais ciente até do contexto do que a maioria dos deputados. E neste contexto nós estamos alinhados. Ele também está vendo que o governo não tem base nenhuma para aprovar absolutamente nada. As propostas do governo são propostas nocivas, até mesmo a mudanças que o próprio Lira protagonizou, que são de benefício da sociedade. O atual governo está violando consensos que foram atingidos em pouco tempo dos últimos 4, 5 anos. Então, é uma mudança de 180 graus numa visão, por uma visão ideológica completamente fora do que é um consenso já até na opinião pública, nos parlamentares, e é isso que está chocando. Então, muitos daqueles que acreditaram nessa proposta do Lula, falaram, não é, ele vai dialogar com a população, não é isso que eles colocam, não. Não, sempre foi isso. Se você for ver o que a proposta do Lula praticamente a proposta de 30 anos atrás, é a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Poder concentrado, é aparelhamento do Estado, é controle absoluto de todas as instituições, incluso do Legislativo, e obviamente que já tem aí um grande apoiador, que foi o STF. Então, nós temos aqui que estancar isso enquanto temos uma abertura para estancar isso. Né? Sabemos que, se a gente extrapolar isso olhando para o futuro, em pouco tempo, logrando ele algum sucesso com o projeto dele, nós não temos mais Brasil. Para nós está bem ciente disso. Então, essas mobilizações que foram acontecer agora foram apenas um gatilho sobre um padrão que já se estabeleceu nos últimos 90 dias de destrutivos da economia, destrutivos da cidadania e do sistema político brasileiro. E é contra isso que nós estamos nos mobilizando, e eu tenho a esperança que isso engaje com um número muito maior de deputados, considerando que a gente nem tentou. Então, já vemos que temos alguma coisa aí para poder trabalhar. Deputado, pergunta agora de José Maria Trindade. Diga, Zé. Perfeito, muito boa noite, deputado. Eu queria agradecer o seu livro, o projeto da nova Constituição, Constituição Liberal. O senhor indica ali pontos que travam o desenvolvimento do Brasil e propõem uma Constituição mais liberal. Queria aproveitar também para agradecer o livro do Joaci Góes, o baiano, que foi deputado federal. O livro dele é Esquerdas e Direitas, a Superioridade da Sociedade Aberta. É um relato sobre todas as tendências políticas do mundo, e ele divide muito bem. Mas voltando aqui à pergunta, deputado, eu, analisando a Constituição, não encontrei nada nesta de 88 que indique que existe um superdeputado, um supersenador, ou seja, desconfio que não existe esse superpoder de um presidente da Câmara de abrir ou não abrir um processo de impeachment. Eu entendo que esse poder é do plenário. Perfeito. Olha, Zé Maria, incrível que você está falando isso, porque, por um acaso, na legislatura passada, um deputado da esquerda, incluso, ele estava querendo fazer exatamente com que esses projetos de impeachment sejam automáticos, à medida que você tem um apoiamento bem amplo de um número expressivo de deputados. E aí os deputados é que definem a pauta. E é assim praticamente toda semana, né? São as lideranças dos partidos que definem qual é a pauta. O presidente somente reage e tem uma pequena abertura ali para colocar aquilo que é de interesse dele próprio. Então, você tem toda a razão. Não cabe aqui ao presidente segurar e angariar isso para os... Olha o poder de barganha que um presidente de Câmara ganha quando ele está ali com pedido de impeachment, com amplo apoiamento parlamentar, amplo apoiamento popular, e, ao mesmo tempo, ele quer barganhar alguma coisa, seja com o próprio presidente, ou seja com os outros instâncias do Estado. Então, você tem toda a razão. Eu acho que, para que a gente amadureça o nosso sistema político, nós temos que ter essa nuance. Infelizmente, no modelo atual, o presidente de Câmara ele tem esse poder de armazenar e de não pautar essas coisas que são que são amplamente aceitas ou da vontade da maioria do plenário. Infelizmente, até no processo de impeachment. Mas quem sabe, nesse caso, aqui contando aqui com o bom senso do Lira, que tem mostrado bom senso, não vou dizer que ele está do nosso lado, né? Ele está bem, eu diria que bem no meio ali, ele representa um ótimo representante do centrão até nesse ponto, mas de certa maneira ele tem tomado
tem muita razoabilidade os posicionamentos deles, né? Então, eu conto com essa razoabilidade. Se a gente tiver uma mobilização popular, tal qual existia no ano passado, ou até mesmo há 10 anos atrás, né, na questão do impeachment da Dilma Rousseff, que levou ao impeachment de Dilma Rousseff, nós temos uma excelente chance de lograr sucesso. E mesmo assim, eu sinto pelo tempo, porque mesmo se engajarmos aqui no processo de impeachment, ainda demora muito, né? Nós vimos que o processo de impeachment da Dilma demorou praticamente 2 anos. Já havia pedidos protocolados em início de 2015, foi só em final de 2016 que ela foi impeachada. Então, infelizmente é um processo longo, mas é necessário. Nesse caso aqui, o padrão que o governo estabeleceu, ele vai se repetir. E cabe aqui às pessoas do bem se mobilizarem contra isso. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Deputado, os brasileiros têm testemunhado uma sequência de declarações bizarras, não há outro termo, né, vindas do governo. Na sua opinião, essas declarações são fruto de algum descontrole, talvez até de ordem patológica, ou são deliberadas? Elas fazem parte de algum plano, de uma estratégia política? Muito obrigado, Roberto. Olha, eu julgo que as opiniões que o presidente tem colocado em pauta são opiniões sinceras dele, e ele não tem hoje o apreço pelos grupos de interesses do Brasil e a opinião pública brasileira. Ele hoje está representando uma agenda que é imposta por grupos de interesse fora do Brasil, de controle absoluto do sistema brasileiro, né? Isso, temos influência, ele tem vínculos aí com todas as ditaduras comunistas do mundo, eles têm um padrão muito claro e visível de como fazer essa tomada do poder. E vamos lembrar, eles estão agora no 2º capítulo do que seria a criação efetiva de um poder totalitário, né? A primeira tomada de poder é assumir o poder, então eles conquistaram isso. Agora eles começam com uma série de medidas de derrocada do sistema econômico, de combater e de desmobilizar a classe média, empobrecer a classe média, criar um caos social, jogar um contra o outro, uma desunião social, uma desunião nacional absoluta. Isso gera mais poder para quem já tem poder. Tudo faz parte de uma estratégia de desmonte do Estado de Direito brasileiro, que já era muito fraco, para a construção do Estado arbitrário, totalitário, que é a visão de toda a ditadura comunista que eles emulam. Então, para mim está nítido essa visão e esse descompasso com a opinião pública, com os agentes econômicos locais e os efeitos que eles estão gerando nesses agentes econômicos, que há 20 anos atrás eram relevantes, mas deixaram de ser relevantes em 20 anos. Temos aí outras nações e grupos de interesse muito maiores, agora olhando o Brasil com outros olhos. Então, a esses é que interessa o Lula estar no poder e agindo da maneira que ele está agindo. É por isso que eu vejo que um descompasso muito grande e eu diria que não tem um rigor aí em segurar suas palavras. Ele está assegurado no poder e nós temos que usar do pouco poder que nos resta para dizer que ele não está tão seguro assim. Isso que é importante. Dantas. Deputado, pegando carona aqui na sua resposta, o senhor abordou uma temática que está presente em quase todos os nossos programas aqui, que é a pauta econômica e a surra que o Lula está dando nos fundamentos econômicos, os ataques que são promovidos diariamente, seja aí o cerco ao Roberto Campos Neto, seja o ataque à política de juros, seja a falta de apresentação de um arcabouço fiscal, enfim, a gente tem visto o tratamento dolorido, né? E até irresponsável, eu chamaria até do terror que está sendo pregado por esse governo contra a economia, uma economia que vinha muito bem. Acabou de sair um número agora aqui mostrando que o desemprego aumentou 38% já no primeiro bimestre do ano. Quer dizer,
eles vêm destruindo, o senhor acabou de falar, destruindo o poder de compra da classe média, quer dizer, vem destruindo pela base a economia, quer dizer, tentando empobrecer a população para submeter a população. Está certinho aí os fundamentos que o senhor apresentou. E aí eu lhe pergunto, não faltou um item nesse pedido de impeachment, um item sobre esses ataques aos fundamentos econômicos, aos agentes que cuidam da política monetária do Brasil? Muito bom. Boa pergunta, e o contexto é exatamente esse. Com relação ao ataque à economia, eu gostaria de dizer exatamente como é que a visão que está se materializando em linha do que você apresentou. Nós temos quebra do teto de gastos, que criou uma instabilidade fiscal tremenda, uma chance maior de inflação no curto e médio prazo e certamente no longo prazo. Temos uma política de querer cooptar, de querer recontrolar o Banco Central, que foi pacificado no passado. Então, esses são sinais muito ruins para qualquer investidor, seja ele pequeno, médio, grande, no mercado nacional ou internacional. Agora, em cima disso tudo, agora eles vêm com essa ideia de reforma tributária, o que é um tema de coesão, é um tema de consenso. No entanto, o modelo que eles estão propondo, vários grupos, vários setores da economia, vários governadores e municípios já estão levantando alertas, e alertas gravíssimos. Se isso passar, torna quase que irreversível a derrocada econômica completa do Brasil. É esse tipo de problema que todos agora estão começando a ver com muito mais clareza, né? Quando você bota um governo que tem uma proposta politicamente totalitária, querendo fazer uma reforma tributária. Para que resultado vai ser? Para um sistema tributário totalitário, de controle absoluto do centro. E qual é o prejuízo? O prejuízo é os pequenos e médios empresários, a classe média consumidora, é os estados e os municípios, que são entidades federativas, que têm um grau de autonomia que eles não se sentem confortáveis de governar com essa autonomia de estados e municípios. Muito pelo contrário, eles são centralizadores de poder. Então, todo esse conjunto está se tornando mais visível para os grandes investidores, os pequenos e médios investidores, eles estão se retraindo do mercado. Então, esse contexto, infelizmente, nós não temos como enquadrar esse contexto de uma maneira de violação clara, porque não existe lei específica que seja violado neste quesito. Claro que o contexto ele é abordado no pedido, mas mais como um contexto, não necessariamente como uma violação direta de alguma lei que exista para que qualifique isso como sendo Mas eu acho que você está me dando aqui uma boa ideia, viu, Cláudio? Porque é necessário ter essas travas. Você não pode agir contra a livre iniciativa. Acho que isso também é um valor de base que a população brasileira está começando a descobrir, exatamente quando está perdendo, que não podemos violar a livre iniciativa e violar e agir contra os interesses econômicos e o futuro de progressão econômica de uma nação em função de medidas ideológicas ou de uma pauta revanchista, que tem sido o caso aqui. Então ele colocou isso em risco, e isso afeta diretamente a população brasileira. Poucos conseguem fazer essa sinapse, essa conexão. E espero que mais pessoas entendam isso, porque o seu bem-estar está em jogo. E ele está botando o bem-estar do brasileiro em jogo a todo pronunciamento, praticamente. Então, é isso que nós temos aqui, essa realização de que não está nada bem. O que o ministro da Economia fala não tem absolutamente sentido nenhum, não gera nenhum impacto positivo. Precisamos de mais notícias positivas, e certamente que não será com esse governo que teremos notícias positivas com relação à economia e à capacidade da classe média ter aí uma expansão mais real do seu poder aquisitivo. Thiago Pavinato. Deputado, como vai? Boa noite. Bom, nós falamos de leis, novas formas de acreditar, fazer a coisa acontecer. Pela lei do impeachment, uma lei que tem 73 anos, né? É uma lei muito velha, mas é a lei, né? É uma lei. O Código Penal é mais velho. Nós temos, se nós olharmos essa lei, 5 artigos que já foram percorridos pelo presidente Lula. O artigo 6º, inciso 2º, ameaça congressista. Mais provado que isso,
Eu não sei como é que se pode provar melhor. Segundo, artigo 8º, inciso 4º, concorrer para a insegurança do país. Quando ele diz que a Polícia Federal faz parte de uma armação, ele concorre para a insegurança do país, ainda mais tratando como PCC. Bom, se ele não fez isso, o que mais eu preciso para que aconteça o que está disposto nesse artigo? Artigo 9º, inciso 7º, o decoro. Esse também é fora de qualquer cogitação de dúvida. Artigo 10º, inciso 12º, destinação de verba pública em desacordo com a lei. Ora, o Supremo disse que o orçamento secreto era inconstitucional. Ele trocou o R2 pelo R9 e fez algo ultra secreto. Então, aqui, artigo 10º, inciso 12, ele também cumpriu isso. E, por fim, artigo 12, inciso 13, que é recusar o cumprimento de decisão judicial. Quando ele troca R2 por R9, para criar o orçamento ultra secreto, ele faz uma simulação para não cumprir uma decisão judicial. Então, eu tenho 5 crimes de responsabilidade comprovados. E nós temos aí o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vossa Excelência falou de mobilização popular. Se Lira não fizer nada, como é que a população vai se sentir segura para ir às ruas diante do 8 de janeiro? É uma ótima pergunta. Eu acho que o que aconteceu após uma das consequências do 8 de janeiro foi ter gerado uma certa insegurança na população na sua capacidade de se mobilizar e representar as coisas certas. Então, eu, aqui como parlamentar, eu digo, nós também não temos essa segurança toda, né, que todos imaginam que nós temos, mas estamos aqui nos mobilizando já contrários ao que nós acreditamos ser a criação de uma ditadura no Brasil de uma maneira bem escancarada, ao mesmo tempo violando itens constitucionais de uma maneira patente, que aí cabe aí vários pedidos de impeachment. Você acabou de apontar várias razões, algumas das quais nós contemplamos. Poderia até dizer mais uma que está contemplado no nosso pedido, que é o desvio de função, né, em que ele age não em prol de governar o país e representar o povo brasileiro, mas sim em prol de fisiologismo e vingança. Então isso também está patente aí nessas questões. Eu acho que você já abriu aí a possibilidade de ter mais pedidos de impeachment, né? Certamente outros deputados vão fazer isso. Agora, o importante aqui que você pontuou é que a mobilização popular para fazer um pedido de impeachment, ela é fundamental. Ela existe, sabemos que está ativa nas redes e que todos aí estão olhando isso com muito rigor. Agora, temos que voltar aquilo com muito mais fervor e entender que aqui não é uma questão de defesa de uma pessoa ou outra, aqui é em defesa de algo constitucional, que é comum e aceito. Isso que é importante. E a mobilização em prol disso é muito menos polêmica, até do ponto de vista daqueles que podem agir contra essa mobilização. Eu não acredito que as forças do Estado vão agir contra uma mobilização política em defesa do que é constitucional e certo. Não vejo isso. Então, eu não acredito nesse risco. É por isso que eu coloco aqui minha cara a bater. Outros deputados também vieram à tona, colocaram sua cara a bater. Isso é o certo, é o comum e eu aceito. Então, vamos nos ater a isso. E acho que, a partir disso, qualquer mobilização popular certamente pode lograr muito sucesso. E, ao mesmo tempo, com alto grau de segurança. Roberto Mota. Deputado, uma pergunta aqui difícil. No caso de um impeachment bem sucedido, assumiria o vice-presidente, certo? Há quem diga que esse sempre foi o plano. O senhor concorda com essa visão? E no caso do vice assumir, o senhor acha que poderia haver uma mudança de rumo, como houve no impeachment da Dilma, que o Temer assumiu? Bem, se esse foi o plano, eu certamente não faço parte desse plano. Eu, por mim, impeachava o presidente e o vice-presidente, porque são cúmplices de uma metodologia e de um plano de governo que é nocivo para o Brasil. Não acredito em nada do que esse governo representa. Independente de eu acreditar ou não, eu estou aqui observando violações patentes da Constituição e estou pleiteando para que sejam atendidos na sua plenitude,
pelos agentes de Estado, para que a gente vá adiante nesse pleito. Agora, você tocou num tema que é importante. Qual é a chance? Digamos que ocorra um impeachment e suba o Alckmin como sendo presidente. Ele vai ser um presidente popular? Nada. Não vai ser nada, não tem base popular para absolutamente nada. Ao mesmo tempo, o Temer também não tinha popularidade nenhuma. E voltando atrás no tempo, Itamar Franco também não tinha popularidade nenhuma. No entanto, se for olhar nos seus governos, o que foi feito? Ele sabe que ele tem que ser um bom garoto, ele sabe que a função dele tem que se ater àquelas funções que são de um chefe de Estado e se limitar a isso. E eu acho que isso que é importante. Essa função de chefe de Estado é que raramente é vista pelos presidentes. Os presidentes, eles são eleitos para, na expectativa da população e na sua própria expectativa, de exercer governo. E exercer governo, muitas vezes, é desestabilizador. Eles têm um poder de governo, de canetar, de querer fazer acontecer e fazer tudo isso. E eu acho que esse tipo de função, esse tipo de comportamento é o que gera muitas dessas instabilidades até no sistema. Agora, quando ele se atém a ser um chefe de Estado muito mais distante dessas questões de governo, acho que a coisa se estabiliza e vai tomar assim, uma postura de bom menino. Agora, você vai me perguntar, então eu sou favorável ao Alckmin? Claro que não, eu já respondi. Eu gostaria que os dois fossem impeachados no processo. No entanto, não é essa a lei. Então, temos que conviver. É um mal menor? Certamente. Isso é muito importante. Eu acho que o atual governo, o atual presidente, simplesmente está agindo de acordo com uma agenda que não é nossa, em revelia completa dos grupos nacionais, de qualquer interesse, seja eles interesses positivos ou negativos, e também da opinião pública. Ele está agindo com uma agenda externa de controle absoluto. É isso que preocupa, esse tipo de comportamento que a gente tem que se livrar. É possível que o vice não seja isso, mas teremos que dar o benefício da dúvida. Por enquanto, infelizmente, a lei de impeachment ela não contempla o vice-presidente.